Boa tarde, passageiros do Trem das Lives. Hoje a gente chega aqui ao nosso 12º embarque e nosso trenzinho hoje vai até Nova York entrevistar o Newton Sperbe, que é cineasta brasileiro, integra, né, funcionário da ONU, da Organização das Nações Unidas, doido por artes visuais, por quadrinhos e principalmente um cara formidável, né, que a gente está trazendo aqui para vocês. O Newton vai falar hoje de um livro que está sendo lançado em comemoração aos 75 anos da ONU, né? O Achieving Our Common Humanity, né? Alcançando a nossa humanidade comum. Newton acabou de entrar, vou chamá-lo aqui para o nosso trenzinho. Newton, vamos lá. Só um segundo. Aqui. O Newton. Muito obrigado pela presença de vocês. Fala, Newton. E aí, Fernando Brengel, meu amigo, Tudo meu bem? irmão, tudo bem? Tudo bem, irmão? Tudo Tudo bom? bom. Que maravilha! Ficou lindo o cenário. Você falou que ia preparar uma surpresa e mais do que nunca preparou. Eu só pude vir com a camisa azul, né? Em homenagem a onde você está bem, querido? Tudo bem, tudo em ordem. E você, como é que estão as coisas aí? Graças a Deus, estamos indo. Então, a primeira coisa que é uma curiosidade minha, né? Como é que foi essa mudança de um cineasta apaixonado por cinema para integrar uma das organizações mais importantes do mundo, se não a mais importante, que é a ONU? Olha, é uma história meio longa. Agora, eu agradeço muito você me colocar aí nessa posição, usar essa expressão de cineasta, que eu acho uma expressão meio pesada, mas é o seguinte, você foi um amigo, colega meu da ECA, nós estudamos juntos na USP, né? Escola de Comunicações e Artes, eu fiz cinema, você fez publicidade, certo? Publicidade. Exatamente. E acontece o seguinte, na ECA eu estudei cinema, eu tive a oportunidade de produzir, escrever roteiro para 3 curtas-metragens enquanto eu estava lá na escola, na ECA. E tive a oportunidade também de participar de 2 filmagens, porque nós tínhamos professores maravilhosos na ECA. Sim, Nós fantástico. tínhamos o Wilson Barros, que era um diretor roteirista, que já se foi, infelizmente. Nós tínhamos Chico Botelho, excelente fotógrafo, também diretor, que infelizmente já partiu. Eu tinha uma professora muito querida, o nome dela era Vânia, eu não lembro o sobrenome dela. Eu espero que ela ainda esteja conosco. Esse pessoal a gente perde o contato. Esses 2, o Wilson Barros e o Chico Botelho, me deram a oportunidade de participar de filmagens de filmes deles, na época que a gente estava na faculdade. O Wilson Barros escreveu e dirigiu Anjos da Noite, e eu participei assim como estagiário, meio que assistente de produção. Eu fui em alguns dias de filmagem dele. É um filme muito bonito, muito interessante, que vale a pena assistir. E o Chico Botelho também, a mesma coisa. Ele escreveu, dirigiu. Eu acho que ele não fotografou. Ele contratou um outro fotógrafo, porque ele estava com as mãos cheias. Cidade Oculta. Esses 2 filmes ganharam prêmios. O Anjo da Noite ganhou o Kikito e Cidade Oculta ganhou um prêmio no Rio, parece, num festival do Rio. Então, me chamar de cineasta, eu até coloquei aí uma brincadeira quando eu fiz a chamada no Instagram aí, quais são os exageros. O cineasta não, eu tive a oportunidade de estudar, de escrever, de como se diz, exercitar os nossos músculos de roteiristas e diretores, essa turma toda que alguns estão com a gente aí, nossos colegas da faculdade e tudo, que participaram. A Cláudia, o Maurício foram meus fotógrafos também. Maurício dirigiu um filme muito pela Embrafilme também, com o prêmio da Embrafilme, Maurício Bufa, Glaucia Davino. Sim. Então, a minha vida de cineasta, aspas,
foi essa, e dali eu parti ainda na faculdade, ainda quando estava na ECA, eu comecei a trabalhar na Abril, como editor de histórias em quadrinhos. Quer dizer, eu navego, é muito interessante, porque eu às vezes converso com a minha mulher de mais de 30 anos, a Karen Nielsen. Eu converso e falo, engraçado, será que é por isso que eu não consigo fazer muito bem e seguir uma carreira? Porque eu praticava esportes, eu estudei cinema, eu fiz engenharia na Poli, eu fui editor de quadrinhos, eu jogo bridge, eu faço de tudo um pouco, e não sei de nada. Mas eu acho que essa busca é uma coisa interessante. Desculpa te cortar, mas o Wilson Barros, ele é o ator de Marvada Carne, que me parece que foi o primeiro filme da Fernanda Montenegro, da Fernandinha, da filha. Ela era muito nova, e o filme é muito engraçado. Ainda na época, evidentemente, todos os filmes que você citou, a gente ia assistir no cinema, né? E eu me lembro do impacto que foi Marvada Carne, porque ver uma menina com um talento daquele, né? Novinha, foi uma coisa muito legal. Você falou dos professores da universidade, e realmente a ECA reunia os caras, André Klotzel, que a Renatinha está lembrando também, foi o diretor, né, de Marvada Carne, Renatinha, não lembro exatamente, mas eu lembro do Wilson Barros como ator e lembro da Fernandinha como atriz, né? Talvez essa coisa que você fale, dessa busca, seja algo interessante, né? Acho que na vida a gente não pode... Obrigado, Rê. André Klotzel, diretor, e Wilson Barros, ator. Essa busca na vida é que a gente não pode parar, né? A gente não pode se restringir, Fernando. A gente tem que buscar, a gente tem que procurar o máximo. Entende? Você não pode podar qualquer gosto, qualquer aspiração, qualquer paixão, entende? Porque se eu for falar de cinema aqui, o nosso tempo vai estourar, entende? Porque eu sou um moleque que desde os 10, 11 anos de idade, eu ia assistir, eu tive uma educação muito importante do meu pai, que adorava cinema antigo, cinema clássico, tudo. Ele me contava dos filmes antigos, e isso aí me despertou essa paixão. E eu, com 10, 11 anos de idade, naquela época, a gente até podia fazer isso, eu ia atrás de filmes, não existia videocassete, não existia DVD, não existia... Então, por exemplo, um exemplo interessante é que eu fiquei sabendo eu tinha 13 ou 14 anos quando foi lançado o filme de Truffaut, Noite Americana. E eu não assisti quando foi lançado. E eu falei, Noite Americana, esse filme Truffaut, da novela Vague e tudo. E eu fiquei sabendo que estava reprisando num cinema lá na Moca. Eu morava em Higienópolis e eu pensava, eu tenho que assistir. Então eu pegava... Gente, você ia lá, pegava no livro o guia, que ônibus que ia de Higienópolis para Moca, pegava o ônibus lá. Então eu estudava de manhã, então tem uma sessão às 3 da tarde, então eu posso voltar, almoçar, e levava 1 hora e meia para chegar lá no cinema, para assistir o filme, entende? Para você fazer, entende? Cumprir a sua paixão. E eu fazia muito disso. Nossa, eu não conseguia passar uma semana sem assistir 2, 3 filmes no cinema. Era uma prática nossa, né? Eu me lembro que num ano da universidade, da ECA, eu regularmente assistia também de 2 a 3 filmes, porque a gente não tinha... Aliás, entrando nessa questão, hoje a gente tem a facilidade do streaming, né? Então você tem aí acesso a obras... Só que eu fico me perguntando, eu queria saber sua opinião, Netflix, agora, enfim, eles fazem produções magníficas, mas como é que... Amazon Prime, você tem... Amazon Prime, por aí. Eu estava olhando ontem à noite, Fernando, desculpa te interromper, eu estava olhando ontem à noite aí, porque eu tenho um aparelhinho muito interessante aqui chamado Roku, que você pode colocar todos. Agora tem Smart TVs, tudo, mas eu tenho um aparelhinho que eu uso já há mais de 10 anos, e ele concentra todos os streaming services, com os aplicativos e tal, não sei o quê. E ontem, por coincidência, eu estava olhando, eu tenho 84
aplicativos nesse aparelhinho. É claro que eu não assisto tudo isso. Agora, sobre o que você está querendo dizer, eu sei exatamente o que você está querendo perguntar e eu vou te dizer, eu vou até transportar uma expressão que a gente usa muito aqui, que é digital deluge. O digital deluge é essa inundação de informação digital de todos os meios, tudo, que você se perde. Você tem o teu poder de seleção tem que ser tal que você tem que falar, ok, eu gosto disso, então eu vou atrás disso. Você não pode engolir ou assumir ou absorver ou digerir tudo que chega para você. Você tem que ter uma certa seletividade no que você... Então, procure, nós estávamos falando de paixão, procure as coisas que você gosta e procure se informar e ver onde é que estão. Por isso que eu acho que muita coisa da Netflix, entende? A Netflix tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Então, você tem que peneirar, você tem que filtrar tudo isso. E é difícil realmente você filtrar tanta coisa assim. Sobre isso tem um comentário muito interessante que eu estava assistindo, talvez vocês aí tenham acesso, eu estava assistindo um rapaz, ele é inglês, ele tem um programa de late night show aqui nos Estados Unidos, eu gosto muito dele, super talentoso, James Corden. E ele estava falando, ele já apresentou prêmios, ele já apresentou show de premiações, tudo e tal. E ele diz que ele vai nesses coquetéis aí e chega umas pessoas e fala, não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu assisto tudo, eu assisto tudo. Ele olha para a pessoa e fala, me desculpe, você não assiste tudo. É impossível assistir tudo. Se você tiver 10 vidas e ficar sem dormir e tentar assistir, você não vai conseguir. Em 10 vidas, não. Você não vai conseguir assistir tudo. É impossível. Não. Uma preocupação que eu tenho é como fica o cinema de arte. Porque você está... Aí é que está. Essas plataformas estão voltadas à massificação, a uma linguagem mais massificada, uma linguagem mais ao gosto do público. Não que, veja bem, eu não quero... Isso não é uma crítica ao cinema comercial de maneira alguma. Eu só fico me perguntando, você citou o Truffaut. Quantas pessoas conhecem o Truffaut hoje? Né? E quantas pessoas vão conhecer as experiências cinematográficas que lá para trás a gente teve acesso, fazendo esse esforço que você contou de pegar um ônibus em Gianópolis e ir até a Moca para assistir 1h30, 2 horas de fita e voltar para casa. Isso é meio-dia. Hoje, veja bem, nós temos aqui a experiência do Cine Petra Belas Artes, que vem resgatar o cinema de arte, né? Essa briga aí do André Sturm, que vem desde lá de trás, com o Cineclube do Bexiga e tal, que é um trabalho muito bonito que o André e o pessoal do cinema faz, mas eu fico me perguntando se a gente não vai entrar numa mesmice, né, consumista de arte, se a gente ficar somente grudado nesse tipo de iniciativa de streaming, né? Isso que me preocupa. É complicado, e a palavra-chave que você mencionou realmente é massificação, porque, escuta, a gente é da época, eu mencionei os nossos colegas aí, a Glaucio e o Maurício, tudo, a gente é da época que a gente tinha que trabalhar com câmera, com filme, celuloide. Sim. Você vira para a juventude agora, e me desculpe os teus alunos que estão assistindo aí, eu gostaria que eles se sentissem um pouco mais incentivados para fazer pesquisa, tudo, porque existe, onde nós chegamos agora, existe toda uma história por trás. Então, você fala em celuloide, você fala como o fato de eu ter saído para ir no cinema, entende? Isso aí o pessoal não... Eu gosto de fazer comentários de coisas que eu ouço. Por exemplo, eu estava escutando outro dia uma entrevista, novamente, esse seriado deve ter na Netflix, que é Comedians in Cars Getting Coffee, com o Seinfeld. Sim. Entrevistando o Kevin Hart. E sabe aquelas coisas? Eu me vejo, às vezes, numa situação em que, porque a gente está assim, a gente tem mais de 50 anos, eu sou um pouco mais velho que você, eu acabei de fazer 60 anos. E a gente tem aquela experiência de tentar entender as coisas e, às vezes, o que é muito simples passa batido. E o Kevin Hart, quando ele foi entrevistado, ele virou e falou, olha, o Jerry Seinfeld, uma das coisas que me entristece muito é que
os meus filhos não vão ter nenhuma das experiências que eu tive na vida. Entende? Eu estava assistindo um filme ontem, você está falando de filmes clássicos, eu estava assistindo um filme ontem e o cara tinha que ir no telefone, do telefone público para fazer ligação. Então eu fico imaginando essa molecada olhando, mas o que é isso? Por que o cara tem que ir ali na parede e botar uma ficha? Entende? É completamente inconcebível. Agora, tudo isso que nós temos agora, toda essa tecnologia, se não houvesse a tecnologia análoga antes da tecnologia digital, nós não estaríamos aqui. Entende? Não. Então, esse negócio de... a gente trabalhava com filme, a gente tinha toda essa dificuldade. Agora, o negócio da massificação é isso. Qualquer um, por exemplo, eu estou falando com você aqui no meu telefone celular. Entende? Até hoje, eu viro para minha mulher, Karen, e ela vira para mim e fala, escuta, esse vídeo, a gente pode assistir o filme na palma da mão. Sabe, 35 anos. Isso é impensável, entende? Mas você pode fazer um filme com o teu iPhone, com o teu Galaxy, com o teu Android. Você pode filmar, você pode fazer tudo. Agora, o negócio é o seguinte, você tem que manter a sua natureza, a sua inerência, a sua idiosincrasia e transportar para o que você quer criar. Porque qualquer um, me desculpe usar essa expressão, qualquer um pode pegar uma câmera e sair batendo foto e filmar. Agora, você tem que se concentrar no seu objeto, se concentrar no que você está gravando, no que você está filmando, e ver um objetivo para o seu objeto. Por que eu estou filmando isso? Por que eu estou gravando isso? Entende? O que você, por exemplo, tem uma coisa aí que eu ainda não consigo entender, me desculpe, tem muita coisa, novidade tecnológica que eu não consigo entender. Tem um negócio chamado TikTok, que eu realmente não sei o que é TikTok. É a rede que mais cresce no mundo. É a rede que mais cresce no mundo. Eu sei. Né? Então, mas por quê? Porque ela deu essa possibilidade das pessoas jogarem a sua criatividade. Quer dizer, tem um lado muito bom nessa história, né, dos meios de produção hoje serem democráticos. Né? Agora, fazer cinema, você me perdoe, aqui eu não sou especialista, mas eu ainda concordo com o Spielberg que fazer cinema é contar uma boa história. Né? Quando a gente tem boas histórias contadas... Absolutamente. E não sei se você estava, a gente tem esse grupo da nossa faculdade, da ECA, que a gente se encontra semanalmente, não sei se você estava, na época da morte do Alan Parker, eu ressaltei isso Sim. aí. O cara é um cineasta fabuloso e é um contador de histórias. Ele não é aquele, por exemplo, como a Silvinha está aí nos assistindo, que ela adora o Brian De Palma, e eu também, mas ele não é aquele diretor que tirando você, isso aqui... Ele entende? O diretor, bom diretor, é também assim como um bom juiz de futebol. É aquele que não aparece. Se você assiste o jogo e nenhum problema dá, é um ótimo jogo. Se o juiz tenta aparecer, ou se o cineasta tenta... Porque tem muito com esse negócio de gadgets, esse negócio, a gente tem uma expressão gimmick, que é um negócio de você fazer a coisa, o preciosismo, fazer aquilo. É legal você fazer um plano assim, tipo, por exemplo, Cidadão Kane, tem um filme aí na Netflix chamado Monk, sobre o roteirista do Cidadão Kane, entende? Que você, aliás, eu ia aparecer, eu estava botando o meu enquadramento aqui, eu virei para cá e falei, tá bom assim, tá bom. Ele virou e falou, tá mostrando o teto. Eu falei, será que eu faço uma referência para o Orson Welles aqui? Aí eu falei, mas não preciso, porque o pessoal não saca, entende? O pessoal não saca, por exemplo, de produzir, criar cinema. Por que aparecia o teto no Cidadão? A primeira vez. O pessoal foi assistir Cidadão Kane e olhava, meu Deus, está aparecendo. Por quê? Porque os estúdios, era tudo feito e filmado em estúdio. Os estúdios não tinham teto. Eles eram montados só nas laterais, as paredes e tal. Então, as câmeras eram todas assim, laterais. Agora, ele quis dar uma ênfase maior no personagem dele, né, que obviamente era o milionário Hearst e tal, não sei o quê, e dá aquela sensação de você botar a câmera baixa e mostrar como se o cara fosse poderoso, como se ele fosse um deus da mídia, do jornalismo e tal. Então, quando ele teve essa ideia, veio o roteiro para ele e falou, não, é essa tomada e tal, não sei o quê, ele chegou para o fotógrafo e o fotógrafo virou e falou, mas Orson, não tem teto, tem que aparecer o teto. Aí ele virou e falou, produção, construam todos os tetos, porque eu vou mostrar o teto, tem que ter teto. Tem que ter teto. Entende? É essa criatividade
que nós estamos mencionando agora. Essa é uma pena que o Orson Welles tenha tido algumas obras inacabadas, né? Ele pirava tanto na hora de captar imagem, de filmar, mudava roteiro e tal, que algumas coisas ficaram inacabadas. Eu gosto de um filme que ele... Não, ele era um gênio. Ele era um gênio. Eu gosto de um filme que ele atua chamado Malpertuis, que eu recomendo para todas as pessoas assistirem. E é justamente isso que eu te falo do streaming. É difícil de achar um filme desse nas plataformas. Agora você pode achar na internet. Sim. Eu já... Né, eu gosto muito de cinema... Ou então você pode me dar para o pessoal meu endereço aí, porque eu tenho 2 cópias aqui, uma em VHS e 2 em DVDs, que eu empresto aí, o pessoal assistir, tudo bem. Porque eu vou atrás. Esses filmes eu vou atrás. Maravilhoso. Para mim, um clássico, né? Para mim, um clássico. Né? É um filme belga, de um diretor meio semi-desconhecido. Convidou o Orson Welles olhou o roteiro e falou, não, eu vou fazer isso e tal. Vou fazer. É uma fábula, né? É uma fantasia, é uma história, vale a pena. Malpertuis é maravilhoso. Aliás, sobre Malpertuis, eu fui assistir num festival do Cine Sesc, na rua Doutor Villanova, ali na Travessa da Maria. Eu nem sei nem como é. O que você me provoca, hein, Fernando? Eu estou lembrando de coisas de décadas atrás. Ali do lado do Mackenzie, na Rua Maria Antônia, e tinha um festival anual no começo de março, abril, que eu ia assistir. Isso aí eu tive a oportunidade de assistir. É um filme maravilhoso. Newton, ato contínuo da questão do streaming, você acredita que nós vamos continuar tendo salas de cinema física no mundo? Olha... É uma pena isso. O que a gente tem que fazer é procurar fazer um movimento para conservar isso aí, porque, escuta, o cinema começou como um ritual. Eu estava conversando com meu pai hoje, que eu tenho uma reunião de família todos os domingos, eu estava conversando, meu pai estava contando que ele ia no Cine Broadway, que não existe mais. Aliás, a gente estava comentando que muitos cinemas clássicos de São Paulo, onde você está, onde eu morava, desapareceram tudo. Mas escuta, o cinema de bairro, o cinema de sala, como você está dizendo, não pode morrer, porque senão o cinema vai morrer. Porque é difícil você fazer marketing de filme só em streaming. A gente está um teste, olha, essa pandemia, esse vírus, está colocando em xeque todos os conceitos de todo o mercado, de tudo, mercado de trabalho, mercado de produção, mercado de comércio, tudo. Do mundo inteiro. E nós temos, por exemplo, eles estão lançando filmes em streaming service. E eu olho, esse filme, então, eu vou olhar, eles estão pedindo para eu pagar 10, 15, 20 dólares. E aí os meus filhos, mas vamos pagar isso? Eu falei, escuta, nós temos que pagar. Você quer assistir? Nós temos que pagar, porque senão é aquela tal coisa, entende? E eu sou completamente, você fala que tem na internet e tal, não sei o quê. Por favor, eu vou fazer um apelo aqui agora, usem streaming service. Se você quer assistir alguma coisa e tem outro streaming service, vai lá, testa, pague o produto, porque é a única coisa que faz com que o artista sobreviva. Porque eu sou completamente contra a pirataria. Se você não consegue, espera, tenha paciência, porque a pirataria mata a arte, mata a criatividade e mata a produção de qualquer arte que pode existir. Newton, toda essa história, evidentemente eu sou a favor das salas de cinema, até porque o que acontecia no passado? Você tinha as produções aqui no Brasil, né? Poucas, sempre muito poucas. Nós nunca tivemos uma indústria, né? Você consegue fazer 50, 60 longas-metragens no ano, 50 longas-metragens, isso é um fenômeno. Só que acontece o seguinte, aí você tentava colocar esses filmes nas salas de cinema, não tinha espaço. 2015, lei do audiovisual. Então, isso mudou, isso criou cotas, tanto nas TVs quanto nos cinemas. 2016, 2017, streaming, eu já não preciso mais de cinema. Nós precisamos, então, o nosso mercado precisa conversar com o mercado mundial.
O nosso mercado interno precisa conversar com o mercado mundial. Porque senão, veja bem, hoje você tem muito mais possibilidade de pegar as produções, principalmente dessa molecada muito bacana que está fazendo audiovisual no Brasil, e colocar e distribuir isso através da internet. Porém, esse apelo da sala, como você estava falando, é fundamental. A gente ainda quer um livro lançado em livraria, a gente ainda quer um filme lançado em cinema, a gente quer teatro no teatro, a gente quer dança vendo a dança. Evidentemente que esse aqui é um momento de exceção. Mas, para você ver, a lei do audiovisual de 2015, ela está velha. Ou 2013, desculpe, ela está velha. Ela já ficou velha. Fernando, comida para que comida? A gente quer arte, a gente quer cultura, não é? Os titãs já diziam isso nos anos 80, né? Escuta. É, fundamental. A Silvia está falando aqui que saiu um texto legal no New York Times hoje e na Folha sobre o fim do cinema. Vamos depois dar uma olhadinha da live, vamos ver. Obrigado, Silvinha. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você que é fundamental para a gente poder continuar. Você tem projetos teus? Você continua fazendo alguma coisa autoral para, quem sabe, um dia filmar ou não? Olha, eu tenho sim, eu tenho pelo menos uns 2 roteiros assim semi-finalizados. Só que eu vou testar um pouco o mercado, entende? Que você acabou de falar de livro, de ser produzido, tudo. Eu tenho um projeto de um livro que eu quero escrever. Eu não vou adiantar nada aqui, mas tem a ver com a língua portuguesa e a língua inglesa e anglicismos, porque eu sou apaixonado por línguas, então é uma coisa que eu vou fazer. Mas escuta, eu vou te contar, isso que você está falando é muito interessante, porque eu tô prestes a me aposentar, entende? Daqui uns anos eu vou me aposentar. E todo mundo pergunta, você vai se aposentar, o que você vai fazer? Eu viro e falo, olha, eu vou fazer tudo que eu não consigo fazer enquanto eu trabalhava. Então eu vou cavar, eu tenho o meu baúzinho aqui com os meus projetos, tudo, eu tenho muita coisa, obviamente meio artesanal, meio caseira, de gravações, de filmagens, sabe? Porque eu tenho câmera de vídeo, aqui eu tenho câmera de vídeo desde a época da nossa faculdade, o meu casamento foi gravado com 3 câmeras, e nem se pensava em gravar de 2 câmeras, foram gravar em 3 câmeras. E eu tenho gravações desde os anos 80, anos 90. Eu vou exercitar bastante a minha veia, que é ligada à única atividade cinematográfica que é puramente de cinema, que é editar. Porque o cinema é uma amálgama de todas as artes. O cinema tem a interpretação que vem do teatro, tem o roteiro que vem da literatura, tem a música na trilha sonora, tem a direção que vem do teatro. A única atividade puramente cinematográfica é editar. O cinema é a única arte, se a gente pode dizer a 7ª arte, que usa edição de imagens, entende? Então, isso aí que eu pretendo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar todo esse material, porque você grava muita coisa, entende? E vale a pena, sabe? E deixar para os meus filhos e deixar para a família todas essas coisas que eu fiz, tudo, né, que a gente gravou. O filme do Titãs, que eu acho muito interessante, ele foi totalmente baseado em filmagem de terceiros, a questão de qualidade e tal, depois foi, pelos processos eletrônicos, acabou sendo equilibrada, né? E você conta uma história com imagens de outras pessoas, né, com aquela qualidade dos anos 80 que a gente revendo agora, né, chuvisco e tal, não sei o quê. Aliás, eu queria te perguntar uma coisa, quem são os novos diretores que vêm fazendo a tua cabeça? Quem são os caras que você daria um toque para a gente, que vem fazendo um cinema, na sua opinião, muito competente? Ok, eu vou te dizer o seguinte, eu fico meio desapontado com os filmes novos, entende? Você tem que, assim como eu estava falando do streaming ser muito seletivo, se você olhar
as produções mais recentes, entende? Eu recomendaria, por exemplo, Parasita, Bong Joon-ho, que é o diretor maravilhoso. Os filmes dele Fantástico. anteriores também. Os filmes deles anteriores. The Host, entende? Tem também incrível o filme, porque você tem aquele filme Get Out, que é um filme de pensar, é um filme muito cabeça, e é um filme que você sai... Quando eu assisti, eu saí do cinema, eu falei, putz, aquilo, então se referia àquilo. Então, a coisa de você ter uma obra cinematográfica bem escrita e bem dirigida, e um filme bem produzido, entende? Agora, eu quero dizer que do Get Out tem um outro filme, que é uma expressão também, que não é do mesmo diretor, mas que eu recomendo para todo mundo aí, que é Don't Let Go. Eu não vou citar muitos nomes, porque esses são filmes... Don't Let Go é uma história que trabalha muito... Um tema muito caro para mim, que é esse negócio de você... A tua relação com o destino, a tua relação temporal, como é o teu passado, como é agora, a transformação que você teve na sua vida para chegar onde você está agora. Don't Let Go mexe muito com isso. Agora, se você quer Você um lembra o nome... diretor? Você lembra o diretor? Não lembro, não lembro. O pessoal deve ver aí, eu vou passar, não lembro, mas o diretor, você quer um nome? Denis Villeneuve, que é o cara que dirigiu Blade Runner 2049. Ele me chamou a atenção, ele já fez uns outros filmes antes, mas ele me chamou a atenção quando ele fez Arrival, que é um filme fabuloso e entra nessa verve, nessa gama de filmes que fazem você pensar, que tem uma história por trás e não tem personagens muito bidimensionais, tem aqueles personagens complexos. E sobre isso eu queria comentar e dar um toque para o pessoal que está nos assistindo sobre cinema de arte, sobre as coisas que estão acontecendo. Tem muita coisa em streaming que vale a pena, principalmente filmes e seriados europeus. Porque vocês podem pensar, eu moro aqui nos Estados Unidos, tudo, eu sou encharcado de produção americana, entende? E tem horas assim, é claro que a gente fala, que nós... estamos cansados, vamos ver uma coisinha que não faz a gente pensar. A gente assiste um filme de ação só para passar o tempo. Mas a gente procura assistir muita coisa. O que eu tenho assistido muito, isso eu recomendo, são seriados europeus e, em particular, seriados escandinavos. As obras, olha, faz mais de 10 anos, desde 2008 ou 2009, desde da trilogia do Millennium, que é a garota com a tatuagem do dragão, um negócio assim, a garota que brincava com fogo e a garota que mexeu no ninho da Vespa. É uma trilogia de livros que viraram filmes. Na verdade, eles são seriados. Se vocês acharem o seriado, é fabuloso. E eu nem vou entrar nesse assunto, porque eu posso discorrer pelo menos umas 50, 60 séries e filmes da Islândia, da Dinamarca, da Noruega, Sim, da Finlândia, da Suécia, que são incríveis e vale a pena. Se vocês derem uma pesquisada, isso aí é o que está me pegando. É o que está me pegando recentemente, viu? Newton, mudando um pouco o rumo aqui da conversa, que está uma delícia, se a gente fosse falar de cinema, eu ficaria dias. Conta um pouco para a gente, qual que é o teu trabalho na ONU? O meu trabalho é o seguinte, voltando um pouquinho que você perguntou como é que foi a passagem minha, eu trabalhei na Abril, antes de vir para cá, como editor de quadrinhos. Aí depois a gente resolveu emigrar para cá, outra história meio longa. E se você me perguntar se eu pudesse definir, não é uma palavra, mas em um nome, por que a gente se mudou para cá, eu vou te dizer, o nome é Fernando Collor de Mello. Esse cara ele matou a economia brasileira. Eu não vou entrar em detalhe, mas digo para o pessoal aí pesquisar quando ele foi, o que ele fez quando ele foi eleito, que é um absurdo. Mas eu cheguei aqui e tive a oportunidade de começar a trabalhar, e a gente prestou, a Karen e eu prestamos concurso para entrar na ONU. Eu fui chamado. Eu comecei trabalhando, cobrindo reuniões da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança, e fazendo distribuição, um cargo meio inicial, digamos assim, distribuição de documentos, tudo. E aí eu entrei para o Departamento de Informação Pública da ONU, que agora passou a ser chamado Departamento de Comunicações Globais, que é onde fica o escritório que eu estou agora, onde eu trabalho,
que é o escritório do Yearbook da ONU, né? Que você traduziria como anuário, né? O trabalho que eu faço lá é de editor assistente e principalmente de pesquisador. Porque você imagina, a ONU é uma organização que mexe e trabalha com todos os tipos de aspectos de todos os fatos da vida política de todos os países membros. Então, você vai ter, nós temos documentos, uma base de 50 a 100 documentos, pelo menos, sendo produzidos diariamente. Não agora na pandemia, claro que foi reduzido, mas até o final de 2019 você tinha todos os dias isso. Então, eu sou responsável de fazer uma triagem de toda essa documentação e separar isso dentro dos assuntos abordados, todos eles abordados, no Yearbook da ONU. O Yearbook da ONU é um livro, ou era um livro, porque agora é só digital, mas era um livro de coisa de 1.300 a 1.500 páginas, em forma narrativa, levando em conta e considerando e usando como base toda a documentação produzida pela ONU. E o livro era dividido em 5 partes. Política e segurança, direitos humanos, questões econômicas e sociais, questões legais e a parte de orçamento e administração. E a coisa tem que ser bem transparente. Então, tudo que a ONU faz, você encontra no Yearbook da ONU. Então, o que eu faço, por exemplo? Cada uma dessas partes tem um número variado de capítulos. Então, eu recebo essa documentação e eu começo a destrinchar toda essa documentação toda e separo pelos capítulos e preparo para o pessoal. Nós temos escritores que eram contratados de fora, temos escritores na própria ONU, no nosso escritório, e temos os editores. E o processo, você sabe, o processo de produção, de publicação, é uma coisa bem detalhada, que vai desde... exigente. Que nós vamos... Fala. É bem exigente, ainda tem edição de foto, ainda tem que fazer toda a parte de gráfico, né? Porque tem muita coisa que você não consegue, as pessoas às vezes não vão ler 1.000 e tantas páginas, elas, até para o trabalho da imprensa depois fica mais fácil, né? No sentido de passar para as pessoas informações se você tiver um trabalho de infográfico interessante. Esses yearbooks, eles são públicos? Eles são públicos, eles são vendidos, a ONU própria tem uma livraria onde é vendido, eles são vendidos online também, e eles são acessíveis, eu vou passar aí para vocês o website da ONU, eles são acessíveis em questões digitais, você pode ler, porque os yearbooks da ONU, eles são produzidos desde o primeiro ano, o primeiro número, aliás, quer dizer, vai estar meio invertido, mas eu acho que eu tenho no meu manga aqui, olha aqui, esse foi o primeiro ano, 46, 47. Tá certo? Está invertido a questão aí, né? Mas, entende, desde 75 anos, e nós temos 70 ou mais edições do... E eles são todos baseados na documentação. Agora, o que a gente estava falando das fases de produção do Yearbook é que nós temos uma coisa muito detalhada. O Yearbook é narrativo e ele não tem fotos, como você está dizendo. Esse livro de que nós vamos falar daqui a pouco... é verdade, não é o livro. O Yearbook Desculpa, é narrativo, ele é só narrativo. texto. Então, você tem desde a separação dos capítulos todos, até você ter... Então, você tem quando é escrito, e depois quando é editado, depois quando é copy-edit, para você checar todas as coisas em ordem, na ordem e tal, não sei o quê. Depois você tem preparação de texto, como a gente chama aí. Depois você tem revisão, e revisão tem umas 3 ou 4 fases. Depois você tem fact-checking, que é você checar se tudo que é mencionado tem que ser exatamente, que é checar todos os fatos, um por um, tintim por tintim, nada pode estar errado. Entende? Então, quer dizer, um capítulo, por menor que seja, que tenha 10, 15, 20 páginas, até os mais complexos, por exemplo, sobre as missões da ONU na África, que é um capítulo que tem mais de 200 páginas. Entende? Só isso já é um livro, né? Exatamente. Só isso já é um livro. E o Yearbook da ONU também representa as resoluções do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral, tudo. Então, é um trabalho que a gente leva um ano para produzir. Um Yearbook leva coisa de um ano para produzir. O livro Achieving Our Common Humanity, Alcançando a Nossa Humanidade Comum,
ele é um presente, né, para a humanidade também, para marcar os 75 anos de fundação da ONU. Exatamente. Dá para Muito ver aí? legal, Newton, obrigado. Dá, muito Ah, legal. legal. Muito Ô, legal. Fernando, deixa eu te dizer uma coisinha só, que você comentou sobre a tradução, entende? Porque é um negócio de quando você passa expressões de uma língua para outra, você. Porque a língua é o seguinte, a língua é o produto da cultura, entende? Quando Sim, você tem eu fiz, uma representação. o meu foi ao pé da letra, né? É, exatamente. Eu queria te dizer o seguinte, porque essa expressão Achieving Our Common Humanity é uma expressão muito usada pelo nosso secretário-geral, Antônio Guterres, de Portugal, nos Português. discursos dele, nos discursos deles. Mas a expressão common humanity é uma expressão que é uma expressão política até, que já vem sendo usada há algum tempo, que você pode ver, ela é inclusive mencionada num discurso de Robert Kennedy. A expressão achieving our common humanity, se você for interpretar, seria como dizer que é procurar alcançar uma situação em que nós, todas as pessoas, todos os povos dos países, vivessem em harmonia, vivessem em igualdade de direito e Sim, todas as pessoas com a mesma oportunidade na vida. Entende? É isso que seria a interpretação desse título. Por isso que acho que foi muito bem muito escolhido. legal. Não, ele reflete exatamente o ideal da ONU, né? Um ideal que não se perdeu, muito pelo contrário. Milton, eu queria te fazer uma. A ONU tem várias, tem a FAO, né? Tem os Organização institutos, eu Mundial não de sei. Saúde, tem a Isso. Unicef, tem várias agências. É. Coisas, eu queria te perguntar sobre o livro. Nós tivemos agora, dia 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e a ONU é uma das organizações, se não a organização mais importante, no sentido desse combate à AIDS e à infecção pelo HIV, principalmente na África. A ONU teve um papel relevante no combate ao ebola. Outra coisa, as missões de paz, enfim. Você pode falar para a gente o conteúdo desse livro, o que tem, dá uma pincelada nesse conteúdo para a gente? Olha, esse livro ele seria como um microcosmo do que é a representação, do que a ONU almeja, como eu estou ouvindo aí a Silvia comentar, almeja alcançar, entende? E, obviamente, para uma edição comemorativa dos 75 anos da organização, a gente procurou não fazer a mesma coisa que a gente fazia todo ano, mas tentar trazer mais informação, pelo menos num certos tópicos. A gente fez uma seleção de uma série de tópicos e você vai encontrar aí 13, 14, 15 tópicos principais sendo abordados. E é uma coisa assim que representa aos poucos a maioria dos aspectos por exemplo, você tem a AIDS, você tem o papel um capítulo sobre o papel do secretário-geral como peacemaker, como pacificador, tentar, porque existe muita. Eu vou te contar, eu vou abrir um parênteses para você aqui, Fernando, para o pessoal que está nos vendo, que eu queria dizer que eu tive a oportunidade de ir numa missão da ONU no Haiti, entende? E você vê, porque a ONU, a sede da ONU é em Nova York e tal, não sei o quê. Gente, aqui em Nova York, você tem a sede da ONU, mas é o quartel-general, mas é onde a parte administrativa, é a parte até muitas vezes burocrática. E quando eu fui na missão, eu já sabia disso, mas só você indo no campo, como a gente diz, e você vai ter uma expressão, uma sensação, uma vivência do que realmente é. E quando eu fui, eu poderia ter ido em umas outras missões antes, mas eu acabei indo só nessa, entende? Eu poderia ter ido na missão de Angola nos anos 90, mas a Karen ficou grávida, então eu preferi ficar aqui e não ir na missão, mas eu acabei indo nessa do Haiti em 2004, 2005. E, olha, eu vou te dizer, é quase indescritível o que você vê, entende? Isso aí foi antes do terremoto lá, e mesmo assim Sim, o Haiti é um país muito castigado, entende?
Então, se você, por exemplo, se você vem para Nova York e você visita a sede da ONU, você está vendo uma pontinha do iceberg do que é realmente o trabalho da ONU. E o que você mencionou das outras agências, Unicef, FAO, Agricultura e a Organização Mundial de Saúde, nós temos escritório em Viena, nós temos escritórios em Genebra, nós temos escritórios de biblioteca, a Unix tem todos, inclusive tem um grande escritório da Unix aí em Santiago, no Chile, entende? Você vem para cá, você vê um pedacinho. Agora, o trabalho da ONU é muito amplo, é muito amplo. Se você quiser dizer, o livro vale a pena no sentido que você vai ter uma ideia, entende, de quem são os membros, todos os países, você vai ter ideia de como os países se tornaram membros aos poucos, entende? Por exemplo, a Suíça, só recentemente, há uma década e meia que se tornou membro, entende? Tem umas coisas muito, fatos curiosos, mas tem um capítulo sobre os field missions, as missões de campo da ONU, tem sobre Ebola, tem sobre, obviamente, o meio ambiente, tem sobre a mudança do clima, e, sabe? Então, isso aí você tem, porque existem mais de 30 capítulos no Yearbook da ONU. E esse livro cobre uma metade. Então, você vai ter uma ideia, entendeu? Uma pincelada, mas é diferente, porque o Yearbook ele é todo texto e ele tem que ser representativo do trabalho da ONU. Tudo isso, então, é um livro com gravuras, é um livro com texto, é um livro, por exemplo, Did you know? Sabe, você sabia disso, disso, aquilo, tem uma série de fatos peculiares. É um livro muito interessante, vale a pena. Então, esse livro, assim como os yearbooks, esse livro vai ser disponibilizado pela ONU para acesso público? Esse livro, ele está disponível agora, e eu estava devendo, eu vou dizer, o website do Yearbook é UNYearbook, uma palavra só, .un.org. Então, unyearbook.un.org. Nessa página, você vai ver que tem todos os yearbooks da ONU ali. Você correr a página para baixo, embaixo do lado esquerdo, você vai ver Achieving Our Common Humanity e tem acessível para PDF. Vocês podem abaixar em PDF, mas ele tem... Cara, você pode pegar lá em cima? O livro está lá no escritório? Ele tem, já foi impresso. Eu esqueci de trazer, a Karen vai trazer para mim aí. Está na minha desk, cara. E ele foi impresso e você pode comprar, entende? Você pode comprar online, você pode comprar... Infelizmente, nós estamos numa situação aqui que é absurda, né? Eu não posso virar para vocês e falar, venham aqui me visitar na ONU, e eu entende? E eu tenho um livro para você aqui. Aliás, para você eu tenho um livro que eu vou mandar. Eu vou mandar um livro para você. Espera aí que... Obrigado. Eu quero, através de você, parabenizar toda essa equipe maravilhosa. Eu estava hoje cedo, me veio um flash, eu tive uma vez só na sede da ONU, em Nova York, e vou dizer para você que foi um negócio extremamente emocionante, porque eu fui entrando no prédio e tanta coisa passa na tua cabeça da importância, né, e da beleza de um trabalho, que é um trabalho para a humanidade. Fernando, né? Um segundo só, que a Cristina está perguntando em que idiomas, em que línguas o Yearbook é escrito. O Yearbook é escrito basicamente em inglês, mas nós temos algumas versões que a gente chama de Express, que são alguns capítulos selecionados nas 6 línguas, nas outras línguas oficiais da ONU. Para quem não sabe, as línguas oficiais da ONU são as línguas mais faladas no mundo, que são inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo. Há uma briga aí, porque o português é a 7ª língua mais falada no mundo e eu estou lá brigando para o português. Quem sabe o Guterres consegue que o português seja inserido aí. Mas, vamos ver se agora, né, com o secretário-geral português, o que nos deixa também muito contentes, porque na história dos secretários-gerais é o primeiro lusófono, né? Nós tivemos o Boutros Ghali, tivemos Kofi Annan, tivemos, enfim, mas ele é o representante da terrinha. Eu queria só complementar que uma das coisas que mais me emocionou foi que naquela visita
foi possível ver o plenário, né? E quando eu entrei ali, falei, nossa senhora, quanta história passou por aqui, o que é isso? Onde é que eu estou, né? Nunca esqueci, tem uma arma, né? Tem uma escultura de uma arma embaixo, né? Que ela está amarrada, né? E aquilo é muito significativo da história da organização, acho que... Milton, agora você chegou a conhecer o Sérgio Vieira de Mello, nosso embaixador? Chegou? Cheguei. E considero ainda, né? Um amigo. Eu tive a oportunidade de conversar umas 2, 3 vezes com ele. Uhum. E é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super acessível. E não sei se o pessoal conhece ou sabe, tem documentário. Eu recomendo mais o documentário do que o filme. O filme de ficção não é tantas coisas, o documentário é muito mais interessante. Cara, o filme de ficção, o ator principal... No filme de ficção, o ator principal, Wagner Moura. Eu vi o documentário primeiro, depois vi o filme de ficção. Alguns dos amigos leram o livro, estou devendo a leitura ainda. Mas, por favor, continue. E não sei, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, o Sérgio Vieira de Mello é uma pessoa fabulosa. Ele tem uma experiência de vida, ele teve uma carreira na ONU. Esse cara é a estampa do exemplo do que alguém pode ser para trabalhar numa organização como a ONU e procurar fazer tudo. Infelizmente, eu vou ter que te dizer, o cara deu a vida pela ONU. Deu. O cara deu a vida pela ONU, entende? Porque eu não vou entrar em detalhes políticos aqui, mas quando ele foi, porque ele foi em East Timor, ele foi na África, tudo. Quando ele foi chamado para ir para o Iraque, muita gente argumentou, muita gente chegou e falou, mas você tem certeza que você... Porque é perigoso, porque tal, não sei o que. Ele falou, não, eles precisam de mim lá. Eu preciso ir para lá porque eles precisam de mim lá. E esse cara, ele conseguiu sucesso, ele conseguiu coisas fabulosas na carreira dele, entende? E para quem nunca ouviu falar ou não sabe, ele estava estava na fila de ser talvez um dos próximos secretários gerais. Na verdade, ele vai para o Iraque um ano depois em que ele é alçado a alto comissariado das Nações Unidas, que é o posto... Ele entrou aos 21 anos na ONU e no ataque... tá aí. Coisa linda. Desculpa, eu vou pedir desculpa para a Renata, que percebeu que não estava invertida a imagem. Porque você printou. O pessoal deve estar coçando a cabeça aí, porra. Ele mostrou... Ok, vamos lá de novo, dá um repeteco. Vamos lá de novo. Invertida, né? É claro que você pode fazer isso, é a tecnologia que permite a gente fazer isso, né? Quer dizer, você olha... Na sexta-feira a gente fez um bate-papo para acertar a câmera, tudo, e aí o Newton vem, bota a imagem. Eu falei, mas, o que você anda aprontando? Newton, uma coisa importante, o Sérgio foi embaixador brasileiro, acabou morrendo num ataque no Iraque, né? Na sede da ONU em Bagdá, em 2003. Ele faleceu aos 55 anos, ele ficou 34 anos na ONU. Para juntar o papo de ONU e cinema, assistam, por favor, o documentário, e depois, se quiserem ver a adaptação romanceada, eu gostei das duas, até porque no filme com o Wagner Moura tinha referências ipsis literis às filmagens que ele teve no documentário. A gente está num ano muito atípico, né? A gente está vivendo uma experiência humana que a gente espera seja única, mas nós estamos em dezembro, o Natal está chegando. O que você espera para a humanidade? Compreensão, mais compreensão. O que eu sinto que acontece, e é engraçado, eu moro aqui nos Estados Unidos,
E você pode pensar, Estados Unidos, primeiro mundo, primeiro mundo. A primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui, depois de uns 2, 3 meses vivendo aqui numa cidade grande como Nova York, uma metrópole, é que as pessoas, elas são mais educadas, entende? Mas que muita coisa daqui empresta do terceiro mundo, entende? Eu chamo os Estados Unidos meio como primeiro mundo e meio. Porque eu tive a oportunidade de conhecer a Europa antes de vir morar nos Estados Unidos, entende? Então, a comparação é inevitável. E você vai na Europa e é o primeiro mundo. É impressionante. As pessoas são educadas, as pessoas têm respeito, te consideram. Você tem o direito, você não precisa brigar pelo teu direito. O teu direito é seu. O teu direito não é um privilégio. Entende? Então, por exemplo, eu faço uma comparação quando eu estava conversando com a minha irmã hoje, eu fui para a Inglaterra nos anos 80, enquanto a gente estava na ECA, e eu cheguei lá, e ela, assim, no dia seguinte que a gente chegou, ela virou e falou, eu comprei isso aqui, eu não gostei, vou devolver. E eu virei e falei, como vai devolver? Ela falou, não gostei. Ah, mas tá com defeito? Não, não quero mais. Eu falei, mas como? Não, vamos lá. E ela foi lá na loja e falou, não quero mais. Ah, tudo bem, tá aqui o teu dinheiro de volta. Eu parei assim e falei, que é isso? O que é isso? Quer dizer, o Brasil já evoluiu bastante. Você tem a companhia aí de proteção ao consumidor, tudo agora que está mais ativa. Mas, gente, aquela época, 30, 35 anos atrás, era impensável. O cara, você ia chegar no vendedor e falar isso, ele ia dar risada na tua cara e falar, você tá louco? Vai embora daqui, eu não vou te devolver o dinheiro, coisa nenhuma. Entende? Então, mas aqui você tem exatamente... E o que eu tenho sentido, sabe, é que nós não temos muito tempo para comentar sobre isso, mas o que eu tenho sentido é que o pessoal, talvez a tecnologia até tenha alguma culpa por causa disso. O pessoal começa a ficar muito introvertido em si mesmo, começa a pensar muito em si, e tem aquele negócio, eu tenho acesso a tudo, eu tenho acesso à informação, eu posso fazer qualquer coisa. Na ponta dos meus dedos eu tenho coisas que podem fazer, entende? E se sentem muito poderosos. Então eles não dão muito valor ao relacionamento humano, entende? Eles não dão muito valor. Isso aqui, meu grande amigo Fernando Brengel, é maravilhoso estar conversando com você, a gente décadas que se conhece. Isso aqui, entende? Isso aqui é incrível, a gente sabe. E é amizade, tá? Não compreensão, amizade, mais amizade, entende? Valor à amizade. É o que você deve ter. Porque eu tenho presenciado mais frequentemente do que antes essa coisa de você não ter o respeito ao próximo, vamos dizer assim. Entende? Eu posso te contar casos daqui que realmente são de levantar o pelo na nuca das pessoas, que é um absurdo. E esse país, você sabe que muitos estados aqui, o porte de armas é legal, né? Então, sim, isso aí é muito, muito perigoso, sabe? Infelizmente, a indústria armamentista, segundo aquilo que eu acredito, é uma opinião pessoal, ela deve ser combatida. Eu sou publicitário e desde o primeiro dia na propaganda eu coloquei que eu jamais faria promoção de arma de fogo. Dinheiro nenhum me compraria nesse sentido e até hoje levo isso. E tem uma outra coisa que eu não fiz durante um pequeno tempo, que é uma outra arma e mais destruidora. Não promovo político. São as duas armas que eu não... E muito obrigado. A gente raspou assim, sabe? A gente deu uma pinceladinha no aspecto... Mas muito obrigado. Eu não sou político, eu não gosto de política, entende? Não. Eu prefiro não, entende? Eu acho muito legal que a gente está falando de coisas assim, sabe? Que interessam a todos. E sabe uma coisa? Política não interessa a ninguém, viu? Só os políticos... Nós estamos falando de our common humanity. E eu acho que é isso que vai nos levar. Newton, estamos no final. O trem das lives, a gente se prepara tanto e ele passa tão rápido. É como os desfiles de escola de samba. Eu fico 2, 3, 4, 5 meses e quando termina a avenida, acabou. 27 segundos, que Deus te abençoe. Obrigado enormemente por estar aqui. Obrigado você, Fernando. Valeu. Eu já estou emocionado e já estou com saudade. Meus amores, fiquem bem. Uma semana abençoada para todos. Beijo a todos. Obrigado por aparecerem aí. Tchau.
Valeu, gente. Nilton, cuidado com o inverno para não ficar resfriadinho, hein?